E aí, Guilherme, o que você gosta de fazer nos fins de semana? Ângelo, eu gosto de chegar fazendo solo de voadora no show da democracia. Ucrania Cast, o podcast de seu tempo. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você... Certo, jovens. Aqui quem fala é Guilherme Silva, o historiador de quadrinhos, e ao meu lado, espiritualmente falando, ele. O P2, ou mais conhecido, Ângelo Aguiar. Certo. Diga, Ângelo. Certo. Então, que nós nos reunimos hoje, né, pra falar aqui de uma coisa muito interessante, que é falar de um presente aí que tu ganhou, Guilherme. De quem tu ganhou esse presente? Olha só, boa, vamos começar assim então. Eu ganhei o dicionário de conceitos históricos dos organizadores, né, e produtores Carolina Vanderlei Silva e Maciel Henrique Silva. Não sei se eles são parentes agora, mas é um livro bem legal, gente, da editora Contexto. E ele, qual é a intenção dele? É justamente agregar diversos conceitos históricos, né, e produzir e trazer, apresentar pra gente pequenos verbetes, né, que falam sobre esses conceitos numa perspectiva, obviamente, né, de historiadores e professores de história, né? Então é para auxiliar o historiador que quer acessar um conceito ali específico de uma maneira eficiente, né, uma maneira bem contextualizada, bem embasada e mais rápido, né, com uma fonte mais confiável. E também para um professor que não tem tempo de ficar pesquisando em várias fontes todo dia para dar aula, né, quer dar uma aula um pouco melhor, um pouco mais elaborada. Esse dicionário aqui é bem interessante. Os verbetes têm mais ou menos 4, 5 páginas no máximo, assim, e trazem aqui alguns conceitos bem legais, como, por exemplo, cidadania, que é o nosso tema de hoje, né, absolutismo, escravidão, gênero, cultura e por aí vai. Isso, de Ásia, né? Eu não sei se tem algum conceito com Z. Tem algum conceito com Z ali? Com Z? Vamos ver agora. Com Z não tem. O último é V de violência. V de violência. Eu gostei. Violência da hora. Só pra falar um pouco dos autores, então, né? São duas pessoas, que é a Carolina, que tu falou, né? Carolina Vanderlei Silva e o Maciel Henrique Silva. E a Carolina, ela é professora adjunta da Universidade de Pernambuco e doutora em História pela UFPE, que deve ser a mesma universidade. Universidade Federal de Pernambuco. Coordenadora do Grupo de Estudos de História Sociocultural da América Latina, UPE. A UPE é a Universidade de Pernambuco e a UFPE é a Universidade Federal de Pernambuco. Olha só que loucura. Ela é professora adjunta da UPE, da Universidade de Pernambuco. E o Maciel Henrique Silva, ele é professor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco. É o Cefet Pernambuco. Antigo Cefet, né? Agora são os atuais IFES. Agora é IFES, que já foi instituto, já foi um monte de coisa. Isso, é Instituto Federal, né? IFES, que é porque é de Santa Catarina. IFES que é daqui, né? O IF, né? O IF. Lá IF. E mestre em História pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele é pesquisador do Grupo de Estudos de História Sociocultural da América Latina, o mesmo grupo que a Carolina. Inclusive, tá no prefácio, acho que prefácio na introdução do livro, que eu tô mencionando a formação do rapaz aí que participa aí da questão de estudos da América Latina, que o dicionário ele também sempre tenta trazer elementos da nossa realidade, né, da realidade temporal e da nossa realidade espacial também, né, trazendo para a América Latina, que é bem bacana. Isso. Mostra que é uma produção engajada também, né? Que é uma produção que reconhece que pertence a um tempo e que não fica alheio a ele, né? Que tá aí dialogando com ele. Exatamente. Esse dicionário também ele tem online, depois a gente disponibiliza ali o link pelo site, pelo nosso site ali do Ucrania. E vocês podem dar uma olhada junto com o episódio. Exatamente. Muito bem, então, Guilherme. Então, antes da gente adentrar no episódio, vamos lembrar aí que tem a nossa campanha no Apoia-se. Vamos lembrar. Isso é importante, porra. A nossa campanha no Apoia-se. Né? Se você olhar lá na letra A do dicionário, tem o Apoia-se Ucrania. Exato, Ucrania Cash. Mas é a nossa plataforma aí de apoio, né, para vocês, os ouvintes aí, se quiserem dar uma força pro podcast crescer mais e mais e mais,
é só verificar apoia.c/croniacast ou ir lá no nosso site aí também, no croniacast.com.br, que tem banner, tem os caralho e tudo, tem uma paginazinha só pro Apoia-se lá, explicando um pouco melhor. Aí ela vai te guiar lá pro link do perfil no Apoia-se, e lá também tem as metas, tem as recompensas aí pra quem ajudar com 5, 10, 20, 50 reais. E no nosso episódio passado a gente também mencionou ali a gente explicou tintim por tintim, né, como é que funciona a campanha. Mas é só pra citar. Isso. Se vocês quiserem também, né, indicar, gostarem desse episódio, gostarem do dicionário de conceitos históricos e quiserem ouvir nosso comentário sobre outros verbetes, também é só entrar em contato, manda aí. Boa. A gente gostaria muito de dialogar mais com vocês, né, então, só que para isso acontecer, vocês precisam mandar e-mail, né, para ver como é que estamos indo aí com os episódios. Beleza, galera? Fechou. Então, adentrando gostoso no conceito de cidadania. Vamos lá para o verbete de cidadania. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, era 4 condução. Então, ali no verbete de cidadania, os autores, né, eles iniciam tentando trazer uma definição, então, do que seria a cidadania. Não fica nada muito arranjado, nada muito concretizado, mas, em geral, eles procuram diferenciar a cidadania de outros conceitos que aparecem. Eles falam o seguinte: o tema cidadania aparece frequentemente na mídia, nos discursos de políticos e capitalistas, ou seja, ele separa alguns grupos aqui. Eles fala de políticos, fala de mídia e fala de capitalistas. Também fala de intelectuais e de pessoas comuns. Ou seja, quando ele fala de cidadania, os autores estão dizendo que cada grupo tem um diferente discurso sobre isso. É um conceito meio flutuante, assim, né? Ele não vai se modificando só ao longo do tempo e do espaço, mas também do seu interlocutor, né? Isso, dos interesses. Através dos interesses também, né? Dos interlocutores que têm interesses, que são pessoas ativas, né? Continuando, mas apesar de muito comentado, o termo é pouco compreendido por aqueles a quem deveria interessar mais, os indivíduos que integram o povo. Aqui eu gostaria, de fazer não uma correção, né? Quem sou eu para corrigir isso daí, mas dizer que o povo, né? O povo ele tá misturado aí. Talvez o que ele quisesse chamar de pessoas comuns, entre aspas, ali, né? Colocou é como o que povo, ele gostaria de colocar de colocar como povo. É que os verbetes, eles têm um ar bem combativo, né? Então ele faz uma separação bem grande entre, sei lá, entre classes mesmo, né? Aham. Pois é, mas talvez o que eles quisessem dizer como povo são aquelas pessoas que elas não estão... que elas até têm interesses, né? Elas têm interesses políticos, mas elas são pouco ativas politicamente, né? Na política oficial. Na política oficial elas são pouco ativas. E depois eles trazem o seguinte, né? A rigor podemos definir cidadania como um complexo de direitos e deveres atribuídos aos indivíduos que integram uma nação. Um complexo que abrange direitos políticos, sociais e civis. Então, a cidadania, né, para além a cidadania é o quê? São os nossos direitos e os nossos deveres. Ele está dizendo que mais do que isso, né, é a participação da vida em sociedade, como a gente vive em sociedade, como nós podemos debater nossas ideias, como nós podemos... Essa construção coletiva aí, né? Fazer valer nossa vontade, as relações, exatamente. Então, não é só a questão de você votar, né? Votar de 4 em 4 anos, de você ter um título de eleitor. De participar do show da democracia. De participar do show da democracia e mandar videozinho pro Jornal Nacional. Né? Não é só isso, né? Mas são os espaços que tu ocupa, né? Os lugares que tu pode ir, as matrículas que tu pode fazer, a tua posição mesmo, né? De participação, de fazer, ser ouvido. Tudo isso faz parte da cidadania. Alguma coisa para comentar, Gui? Não, é mais isso mesmo, assim, a gente ainda vai falar um pouco sobre a trajetória histórica do conceito de cidadania, né, mas nesse caso aqui, nessa primeira colocação do verbete é bem legal, assim, né, porque justamente é um complexo de direitos e deveres, mas
os deveres e direitos, eles compõem a cidadania, mas eles não são a totalidade, né? A cidadania é justamente como as pessoas, elas trabalham coletivamente para construir uma sociedade mais justa, democrática, até mesmo combativa em relação às injustiças. Bom, e por aí vai, né? Ele colocou aqui, né, a noção de cidadania, está no verbete mesmo, está atrelada à participação social e política em um Estado, em uma nação, né? Exato. E daí acho que já é um bom momento para a gente lembrar que esse conceito de cidadania, né, ele não é ahistórico, ele não é atemporal, né? A cidadania ela é construída dentro do seu próprio tempo, né? Exato. A gente tem diferentes formas de exercer essa cidadania, desde a antiguidade, na antiguidade ocidental, na antiguidade oriental também, em diferentes povos, na Idade Média, na modernidade e nos dias de hoje, né? A cidadania ela não foi exercida como nos dias de hoje durante toda a história, né? Nem todos podiam exercer cidadania. Isso era sempre justificado, tinha uma justificativa ou religiosa ou de nascimento, né? Uma justificativa inata do lugar que você nascia nessa sociedade. Gênero, classe, isso, classe, posição também, econômica. Exatamente. Das suas atividades, né? Dentro da polis. Enfim, isso pode ser definido de várias maneiras ao longo da história. Quem pode exercer cidadania e quem não pode exercer cidadania. Eles fazem, o que eu acho legal nesse verbete, né, que deve ser em diversas partes do dicionário, é que eles trazem, como tu disse no começo, eles contextualizam hoje em dia, né? Hoje em dia eles falam que a cidadania aqui, ela está muito atrelada, no dia de hoje, à sociedade de consumo, né? Você é cidadão, você participa da sociedade na medida que você pode consumir. E isso aí é uma realidade muito, muito evidente, né? Quem é que hoje aparece, quem é que hoje debate uma notícia, quem é que hoje escreve texto no Facebook é quem tem primeiro já começa que tem acesso à internet, né? Hoje o acesso à internet está proliferado, mas não são todas as pessoas que têm, né? Eu já dei aula para alunos que nem computador tinham, que celular mesmo com acesso à internet não tinham. Isso é a realidade de muitas pessoas. Pois então, eu tô dando aula agora para menores infratores, né? Para meninas que são menores infratores. E eu conversei um pouco sobre elas nessa questão do consumo atrelado à cidadania. Muitas delas já têm tatuagens, né? Milhares de tatuagens. E eu percebi em mais de uma escrito ostentação. Ou um diamantezinho, né? Que também representa ostentação e algumas outras coisas. Mas aí eu achei curioso, né? E aí quando eu dei aula de cidadania para elas, justamente eu perguntei, né? E hoje, gente, se todo mundo é cidadão a princípio, né? Todo mundo é livre para ir para qualquer lugar, todo mundo, segundo a lei, merece ser tratado de forma igual e tal. Mas se uma pessoa pobre vai no shopping, descalça, assim, um pouco suja, ela vai ser bem recebida? Sabe? Se vocês forem no shopping e entrarem numa loja chique, né? Com uma roupa normal, uma camisa mais velha e uma bermuda, vocês vão ser bem recebidas? Vão ser atendidas da mesma maneira se vocês entrarem, sei lá, de terno e gravata ou de roupinha bonitinha? E aí, exatamente. E eu acho que impactou mais elas justamente por elas virem de uma cultura própria, assim, do consumo ser uma espécie de libertação, sabe? Né? De ter acesso ao consumo, né? Ser uma forma de exercer direitos que antes eram negados, assim. Você ascendeu na vida a partir do momento que você tem coisas, né? Pois é, e aí, porra, você vai... Exato. Aí eu tentei desconstruir um pouco, né? Falar que, na verdade, cidadania não deve ser atrelada a isso. Inclusive, a gente deve contestar essas atribuições, né? Porque a nossa sociedade, ela tem que ser construída por outros vieses, né? Porque se a gente ficar preso só a isso, né? Vai ser excludente, exato, por outros princípios. E aí eu fiquei marcado por esse mini debate que eu gerei na aula, que eu acho que tocou mais as meninas. Que legal. Esses Foda, momentos que valem a pena ser professor, vale Porra, a pena estar na né? docência. É irado mesmo, isso, poder sentir que tu tá levando acendendo uma chama ali, uma faísca de crítica ou de pensamento, sabe? Fazendo as pessoas pensarem, né, em outras coisas aí que no seu dia a dia não pensariam se não fossem instigadas a isso, né? Porra, isso é maneiro.
Isso é o barato. É o barato. Olha aí, inclusive... Chama de doutrinação. Chama de doutrinação. Inclusive, se você quiser mais sobre isso, ouça o podcast sobre docência que a gente fez. Oh, verdade. Olha o gancho. Separa os lencinhos aí. Mas tá, lá. Continua. Nesse negócio, né? No iluminismo também deviam dizer que era doutrinação, né? Ser iluminista. Como esse antigo regime, não quer alguém contra o rei, né? Pensando. Pois então, né? Vocês estão malucos? Contra o rei, contra Deus? Então, muito bem. Aqui eles falam, né? Então, o conceito de cidadania que temos hoje é fruto das chamadas revoluções burguesas, particularmente da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos do século XVIII, mas também da Revolução Industrial, né? Esse daí esses conteúdos, né? Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, Revolução Industrial, foram eventos, foram acontecimentos, foram conjunturas que elas estão situadas ali no final do século XVIII e durante todo o século XIX. E por ter uma proximidade maior desses grandes eventos que marcaram o mundo, a nossa sociedade ainda é muito influenciada por esses ideais de hoje, né? Revolução Industrial, o que é, né? Revolução Industrial é basicamente a mudança do setor da economia, do eixo do setor da economia que antes era baseada no comércio e na agricultura, e agora passa para as fábricas, para a industrialização, para a produção em massa de objetos feitos de maneira igual, né? Por muitas pessoas, cada um fazendo uma parte desse objeto. E daí as pessoas que podem comprar esses objetos, elas tornam-se então cidadãos. A cidadania ela vai começar a se destacar então pela posse, porque quem adquire, que nem o Guilherme falou antes, quem começa a adquirir coisas. E essa é uma noção que ela vem se arrastando desde a Revolução Industrial até os dias de hoje. Uhum. Mas como que era isso antes na Europa, né? Antes na Europa vigorava o que a gente chama de antigo regime, que era... Antes quem governava era uma nobreza, eram os reis, quem nascia dentro dessa nobreza e quem não nascia dentro dessa nobreza, que fazia parte do povão, né, tinha que apenas obedecer, não tinha direito à participação política. Exato. Então o que a gente tem? A gente tem um cenário em que a cidadania é definida pelo local de nascimento. A cidadania era definida pelo local de nascimento. E quem não nascia numa família nobre, quem não nascia nesse berço de ouro, se tornava súdito, se tornava a pessoa que só obedecia sem contestar e ainda financiava esses governantes. Além do local de nascimento, né, a cidadania também nesse período, durante a modernidade, era definida pela sua liberdade. Quem não era livre, quem era escravizado, também não podia exercer sua cidadania. Uma pessoa livre, ela nem era considerada uma pessoa. Não tem aquele meme do Proerd, nem a gente, então... Nessa época era real, né? Infelizmente, nessa época muitas pessoas elas não eram consideradas nem agentes nem cidadãos. Por quê? Porque elas nasciam escravizadas, não nasciam livres, não podiam exercer sua cidadania. Tem mais alguma coisa aí pra acrescentar? Ou só estás admirando? Não, eu tô apreciando seus lábios de mel falando aqui sobre cidadania. Tô quase saindo na rua aqui, fazendo uns negócios aqui, protestando e tal. Mas você ficou mais na modernidade agora, mas a gente pode começar então pela antiguidade, não, né? A gente pode começar pela antiguidade. Só para quem não conhece, só para quem não tá ligado nesses períodos, né? A modernidade é o quê? É o período que vai desde a queda de Constantinopla, 1453, século XV, até 1789, com a Revolução Francesa, final do século XVIII. Lembrando que essas periodizações aí são construções, né? São convencionados. Exatamente, né? As pessoas vão construindo e vão determinando que determinados períodos ali, determinadas sessões de tempo, né, são utilizadas para estudar alguns períodos. Então começando aqui com a nossa querida antiguidade, né, que a antiguidade é mais vasta, né, do que os períodos mais modernos e contemporâneos, né? Ela vai desde a invenção da escrita, lá para 4000 a.C., mais ou menos, até, né, desde o primeiro momento que se pôde registrar de maneira mais convencional a história, porque desenhos rupestres, vestígios, isso tudo é registro de história, né? Mas foi daí que surgiu a escrita, né? A escrita que é a ferramenta mais convencional para se registrar alguma coisa. E aí vai até ali,
no início da Idade Média, mais ou menos, século V, né, por volta desse período. Só que existem aí 2 ícones importantes para a gente estudar na Antiguidade, apesar de existirem várias civilizações que se desenvolveram nesse período, que são a civilização greco-romana, né? Grécia e Roma. Greca. Me atrapalhei. Mas dentro da Antiguidade a gente destaca a Grécia e Roma, né? Que são... A Grécia, principalmente, é o berço da civilização ocidental, né? E Roma é o berço do direito ocidental, né? Entre outras coisas. Mas... Indo na Grécia, então, né, a gente pode definir justamente o que tu falou, né, o local de nascimento ele importava bastante, né, e também, né, a tua posição já de nascimento, a posição social que você nascia, né, não bastava só nascer na Grécia, né, você tinha que ser bem nascido, né, ou eupátrida, né, uma nobreza ali, uma certa nobreza aristocrática, mas com um conceito bem específico, né, bem... E... Bom, e aí, esse negócio de democracia, né, rolou bem depois, assim, né, não foi de início, né, no início, o que acontecia? A nobreza, então, foi tendo o poder fragilizado dela, os grupos contestavam algumas decisões, né, e aos poucos, né, através da filosofia, os filósofos gregos foram criando, então, uma forma de governo, né, que aí gerou a democracia, que, na verdade, a democracia é o governo dos demos, né, que são pequenas regiões políticas, né, que tem aí um alcance político, né? Não são só regiões, sei lá, de camponeses, de pessoas que não participam politicamente, mas são como se fossem pequenos distritos, né? E esses distritos, esses demos, né? Eles tinham os seus demiarcas, né? É demiarcas que a gente tinha visto, os seus líderes escolhidos através do voto, né? Então aí o voto ele passa a ter uma importância bastante importante, né? E quem que era considerado cidadão nessa época? A gente deve pensar, né? Porra, deve ser maneiro, né? A Grécia deve ser bastante libertária, né? O pessoal geralmente pensa na Grécia como o berço da democracia, mas pensa na democracia que a gente tem hoje, né? Que é uma democracia mais abrangente. Toga, né? Então, né? O pessoal ficava sentado nas pedras filosofando, sem cueca, batia um vento gostoso. Libertário, mas não é. Mas é que o pessoal pensa na democracia que a gente tem hoje. Lembrando que a democracia também é um produto de seu tempo que vai sendo remodelado. Né? Democracia, como é que ela funciona aqui? Primeiro que só para cidadãos atenienses. Quem são os cidadãos atenienses? Né? São, de fato, os atenienses, quem nasceu em Atenas, quem nasceu ali na cidade-estado, né? Ou seja, estrangeiros não eram considerados. Né? Acho que aqui em Roma tinha que se praticar a cultura, mas aqui mesmo se falasse grego, acho que tinha que nascer, né? A questão atrelada ao... Filho de pai e mãe ateniense. Exatamente. Na Grécia. Homem, mulher já está descartado. Maior de 18 anos e livre, né? Não poderia ser escravizado. Exato. Né? E dentro aí dos escravizado aí no caso pode ser por dívida ou por guerra. A questão escrava aqui, ela não é por meio da etnia, né? Como aconteceu em outros momentos da história, né? Isso. Era muito mais focado na dominação. Período, na modernidade, né? No período que eu estava falando antes, a não cidadania também tinha falado, né? Era a escravização, né? Ela era por raça e por etnia. Aqueles são inferiores a nós, né? Eles já nasceram assim dessa forma e daí nós temos o direito então de nos sobrepor sobre eles, né? E de usar eles como mão de obra de trabalho. Na Grécia não, a escravização era por outros meios. Exato. E aí é que a gente pode elencar, então, 3 pilares da democracia, né, que os cidadãos já definidos, né, poderiam exercer, que é a liberdade individual, a igualdade perante a lei e o direito de expressar a própria opinião. Né? E lembrando, é muito curioso, né, a gente depois vai falar um pouco da brecha dentro dos discursos libertários, né, mas é muito curioso que se classifique um cidadão e que se valorize esses pilares, né, e não considera uma mulher um cidadão, por exemplo, né? Tipo, liberdade individual só para os homens, só que igualdade perante a lei só para os homens. E é curioso que se exista uma opressão não, mas uma supressão, sei lá, uma opressão mesmo, pode até colocar, né? Mas dentro da liberdade, né? Dentro da luta pela liberdade, se oprima outros setores da sociedade, né? Isso a gente vê em vários momentos da história. Isso daí é muito bem colocado, porque, né, a gente tem essa noção da Grécia ser o berço da democracia, mas a gente não pode ficar com isso da boca para fora.
Essa democracia era muito diferente, né? As mulheres, como tu disse, elas não participavam. Os escravos, escravizados, eles não participavam. Os estrangeiros não participavam. Até hoje aqui, né? Estrangeiro não é cidadão pleno, mas enfim. Mas outras pessoas que viviam naquela região não poderiam exercer essa cidadania. E isso era próprio daquele tempo. Era por ser homem, né? As mulheres, elas eram tuteladas, elas eram destinadas na Grécia só à reprodução. Elas viviam oficialmente, né? Subjugadas. Na prática, a gente sabe que não necessariamente as coisas acontecem dessa forma, né? Como a lei determina. Revoltas de escravos, né? Se a gente entendesse que o escravo ele é sempre o escravizado, ele é sempre subserviente, ele é sempre uma pessoa que tem que obedecer. Passiva, então né? Seria impossível isso conceber revoluções de escravizados, como foi o caso de Espartacus, enfim, como foi o caso de vários outros. Mas, de acordo com a lei, só homens maiores de 18 anos, filhos de pai e mãe atenienses, poderiam ser cidadãos. E isso, o fato de serem filhos de pai e mãe atenienses, também serve para desconstruir outro, não gosto de usar a palavra mito, né, mas outro estereótipo, que é que a democracia vem da Grécia. Não, a democracia é uma ideia ateniense, é de Atenas. Exato. Outras regiões como Esparta, como Knossos, como Estado, Creta, Olímpia, eles não necessariamente utilizavam esse mesmo sistema. Inclusive, Creta, para a gente perceber mais a diferença entre as cidades-estado, para ver que não era realmente um pensamento unificado grego. Em Creta, a sociedade era mais matriarcal do que patriarcal. As mulheres elas tinham uma importância muito mais acentuada do que em outras, né? Do que outras cidades-estado ali da região. Até porque Creta era uma ilha, né? Então, provavelmente, eles desenvolveram uma percepção própria ali de como elencar as hierarquias dentro da sociedade, né? Não sei exatamente, não sou especialista em Creta, mas... Isso, em Creta, em Lesbos também, enfim. Lesbos. Eu vi o que você fez aí. Tinha que largar, né? Enfim. E daí, nesse tempo, era definido por esses moldes, né? Exato. No caso de Roma, ainda na Antiguidade, a gente tem uma história legal, né? A Grécia, ela foi onde... A gente diz que a Grécia é o berço da civilização ocidental, por quê? Porque foram lá que surgiram diferentes conceitos começaram a ser debatidos, como democracia, como ética, como liberdade, e que se pegou essas referências gregas para se discutir ao longo da história depois no futuro, né? Sempre se voltava então a esses clássicos gregos para se discutir algum assunto. E uma civilização que fez o papel de difundir esses conceitos clássicos da Grécia foi a civilização romana. Os romanos eles foram o maior império da antiguidade, né? Eles tiveram regiões na Ásia, na África e na Europa. Isso num momento da história que não tinha nem motor, que não tinha eletricidade. Sim, é um negócio assim de ficar de cara, né? Depois a gente só vai ver um império desse tamanho ali com um império árabe, nem com um império cristão na Europa. Mas os romanos eles fizeram esse papel de difundir a cultura grega, né, para essas regiões, para esses continentes que eles dominaram, que eles exerceram seu imperialismo. E os romanos, dentro da própria história de Roma, além de difundir os ideais gregos, né, os ideais clássicos, os romanos eles também levaram na prática, né, a ideia de república que também é uma palavra concebida então pelo Platão, né? Um governo em que as pessoas, ainda que não aconteceu da mesma forma que Platão imaginava, né? Mas um governo em que diferentes pessoas, né? E não só um governante, exerciam poder, poderiam legislar, enfim. Só que no caso de Roma, né? Aí já entrava a questão de nascimento. A pessoa que nascia dentro de uma família nobre, os nobres eram chamados de patrícios, só quem nascia dentro dessa família nobre que poderia exercer essa política. As pessoas que não eram nobres, que não eram escravizadas, né, os homens livres, eles eram chamados de plebeus. E a eles só restava no início só serem subservientes a esses patrícios, só esses nobres, só
obedecerem eles. Só que com o tempo, esses mesmos plebeus eles começaram a contestar esse governo dos patrícios. E por meio de greve, já na antiguidade, esses plebeus, que eram também os soldados romanos, eles pararam suas atividades, disseram que não iam mais lutar por Roma, até que determinados direitos fossem acatados. Então a história de Roma é legal por quê? Porque ali tu já começa uma luta de um povo, de uma população, de um grupo social que não tinha direitos, que tem consciência da sua própria classe, consciência da sua própria, do seu próprio grupo social, da sua posição social, para lutar por direitos. Isso é muito legal na história de Roma. Quem quiser procurar esse negócio que eu tô falando, ele se chama Revolta dos Plebeus. Pega. E a consciência de classe muito antes aí, ó. Isso. E daí, com a queda de Roma, né, depois, no século V, que o Guilherme disse, se não me engano, no ano de 473, 453, agora não lembro, 454. Também não lembro. E quando o Império Romano cai, né, por invasões de outros reinos germânicos, de tribos germânicas, que daí a gente começa o período chamado Idade Média. E daí o conceito de cidadania ele já muda um pouco. Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem certo, Ângelo, esse segundo bloco que a gente falou então da antiguidade clássica, né, Grécia, Roma, mas aí chegando então agora na nossa querida Idade Média, né, a gente já tem uma outra proposta aqui, né? Como é que acontece? Com a queda, o Império Romano então sofrendo várias pressões aí germânicas, né, dos bárbaros. Bárbaros é um termo que eu também não gosto de usar, mas os povos não romanos, né, que também não é um termo muito bom, mas que é melhor do que bárbaro, né, os povos germânicos aí e outros povos ali também, né, que os povos germânicos são mais fragmentados, entre vários mini povinhos. Mas com essas pressões germânicas então o Império Romano não aguenta, né, ele vai colapsando, certo? E aí a gente começa a ver um processo de formação de diferentes pequenos reinos, né, de pequenos feudos, na verdade, extensões de terras que tem um governo mais autônomo, que não respondem diretamente aos reis, né? Eles produzem, são autossuficientes na sua produção, certo? Uhum. E eles começam a ter muito poder político centralizado nesses feudos, né? Então o poder geral, né? O poder político geral ele é descentralizado, mas o poder político dentro desses feudos ele é bastante concentrado, né? Isso. Na Europa toda, né, ele é dividido. Imagina a Europa como se fosse um edredom, assim, uma colcha de retalhos, né? com vários mini reininhos ou vários feudos, né? O rei, né, a gente pode dizer que era uma figura que existia, que era um título de nobreza que existia, mas no começo da Idade Média ele equivale a um senhor feudal. O rei é o cara o rei e o príncipe são os governantes geralmente das cidades, né, de territórios maiores. Mas em boa parte da Europa, no resto da Europa, o que vai vigorar são propriedades agrícolas, ruralizadas, que tem bosques, que tem plantações que pertencem daí a senhores feudais daí. Exato. Então, e aí os patrícios romanos, né, os antigos patrícios romanos, começam então a explorar o trabalho civil nessas grandes propriedades. Eles vão se tornando aos poucos um protótipo assim, de burguesia, né, que vai tomando então essas propriedades e vai criando uma grande grade assim, né, de pequenos feudozinhos. Olha que construção, né, oratória. Os antigos patrícios, né, quando eles viram que o Império Romano estava ruindo, o que eles começaram a fazer? Né? Começaram a comprar propriedades em zonas rurais, zonas agrícolas, e começaram a se mudar para lá. Então, os senhores feudais, na verdade, eles são descendentes dos antigos patrícios romanos aí. Olha, a gente queria dar uma palhinha real do que é trabalhar, ó. O Ângelo trouxe um trabalhador pra participar do episódio. O maluco batendo na porra da tábua de graça. É porque eu disse, né, São José, que é feudalismo. Aqui olha aí, tá construindo uma igreja de madeira aí. Eu só tô falando que eu tô vendo aqui. Não, eu não estudei porra nenhuma, eu fiz um relato aqui andando na rua. Olha só, cara. Tá quebrando, desgraça. Mas vai, continua. E daí, o que passou, o que acontecia, né? Dentro dessas propriedades
feudais, né? O senhor feudal, que nem o Guilherme disse, ele era maioral. Esses feudos, eles passaram a ser divididos entre os nobres, entre os senhores feudais, através de acordos de suzerania e vassalagem. O que é isso? Diferentes senhores feudais, né? Diferentes nobres, um com mais terras, com menos terras do que outros, né? Eles começaram a criar laços de fidelidade, né? Quem que é o suzerano, quem que é o vassalo? O suzerano é o senhor feudal que ele cede um pouco da sua terra. A terra era riqueza, era a principal riqueza na Idade Média. Vamos pensar que na Idade Média você tem uma Europa ali que não tem moeda única, que não tem um mercado único, que tem as rotas comerciais, elas não estão tão fervilhantes como em outros momentos históricos, né? Exato. E daí a terra, a sua capacidade de plantar, de gerar produtos agrícolas, gêneros agrícolas, ela é o que vai definir a riqueza, então. É a quantidade de trabalhadores que tu tem ocupando essa terra para te servir também é que vai definir a sua riqueza. Então, ou seja, né, o teu alcance como cidadão, né, ele variava de acordo com tuas posses e com tuas relações de suzerania e vassalagem de nobreza, assim, né? Exatamente. Para ser cidadão, então, nesse começo da Idade Média, você teria que nascer numa família de senhores feudais, você teria que nascer na nobreza, e além de você nascer na nobreza, você também teria que ter uma grande quantidade de terra. Exato. Os nobres, que eles não tinham tantas terras como outros, o que eles faziam? Eles juravam fidelidade a outros nobres, a outros senhores feudais mais poderosos, em troca de terra. E o que era esse juramento de fidelidade? São os laços de suzerania e vassalagem que eu falo. O suzerano era quem cedia a terra e o vassalo era quem entrava com a fidelidade. Se o suzerano entrasse em guerra com outro feudo, com outro rei, aquele vassalo, ele deveria com suas tropas, com seus cavaleiros, estar ao lado do seu suzerano, ao lado desse outro nobre. E assim, iam se formando esses laços, né, essas uniões, então, dos feudos durante a Europa. Então, para ser ativo politicamente nessa sociedade, você tinha que nascer em determinado local, né? Você tinha que nascer, quando eu digo local, não é o local físico, né? Mas em determinada família, ter o sangue nobre e também ter terras, ter posses em forma de terras. Exato. Essa Idade Média, né? Daí depois ela vai começar a cair conforme vai rolando as cruzadas, porque daí o Ocidente e o Oriente eles começam a ficar mais interligados, né? E daí o que começa a acontecer? O comércio ele começa a ferver, começam a surgir os burgos, que são cidades comerciais. Se você joga Assassin's Creed aí, eu lembro quando eu jogava no 2, tinha uns pequenos burgos, né? Que eram cidades de comércio que tu entrava lá, tu trocava espada, trocava acessório, enfim. Olha aí, ó, videogame é história, hein? Lá. Videogame até que tem uma coisinha. E daí começa aos poucos ali na metade da Idade Média, metade pro final, começa a ter um renascimento comercial. E daí começa a surgir outro grupo social que é o da burguesia. Aí é mais consolidado, né? Não, então, os burgueses, né? Lembrando que burgueses também, eu lembro do nosso professor de história moderna, que ele falava direto dos vários conceitos de burguesia, e aí ele criticava o uso da palavra burguês hoje, né, que não é a mesma coisa, tá? Mas enfim, a gente não vai entrar nisso. Mas o que é, né? Então, esses proprietários que antes eram os patrícios lá, né, os ex-patrícios do Império Romano colapsando, eles agora se formam, né, passando esse processo todo, quase 1000 anos ali de história da Idade Média. Então eles vão se formando então como burgueses, de fato, consolidando uma classe econômica e social mais constituída, né? E eles vivem então do comércio, né? Eles vão transitando aí entre vários feudos, né? Eles vão salpicando aí as rotas comerciais. Meu Deus, eu tô da oratória hoje, né? Então eles vão aí constituindo também as rotas comerciais, passando por elas, então. E durante as cruzadas eles impulsionaram também, né, eles foram impulsionados, por uma alta produção agrícola, lembrando, né, e a gente cabe lembrar também que
o declínio da utilização feudal, né, da estrutura feudal, né, equivale também na ascensão das relações comerciais, né? Porque, lembrando, né, quando os feudos deixam de ter tanto poder interno, né, isso facilita a vida dos comerciantes, né, que não tem que passar por centenas de territórios e pagar centenas de taxas alfandegárias para centenas de senhores, né? Isso vai facilitando aí na hora dessa questão comercial. Então, né, isso fez, então, atraiu, à medida que Caraca, à medida... Porra, tá, mas deve ser... Caralho, meu. Deve estar amando do patrão, isso aí, ó. Sacanagem. Olha essa porra. Mas enfim, vamos continuar. À medida que os feudos, eles ganham... Pera um pouco. Vou fechar a janela aqui, peraí. Ah, eu achei que você ia bater no maluco. Fechada, né? Eu vou tentar fechar mais ainda. Faça isso. Continue. À medida que os feudos eles iam ganhando mais poder ali um pouco antes, né, no início da Alta Idade Média, certo? As cidades elas acabavam enfraquecendo, né? Então, com a Baixa Idade Média, já no finzinho, né, isso aconteceu de forma contrária, né? Então, as cidades elas acabaram enriquecendo bastante à medida que os feudos, né, perdiam um pouco, né, dessa influência toda, certo? Então, aí ao longo dos séculos... Diz que há um renascimento comercial. Exato. Né? Então, o comércio ele ascendeu novamente, né? Ele começou a ter umas relações mais complexas e mais importantes, assim, né? mais duradouras, mais vindouras, certo? Após esse renascimento aí do comércio, a burguesia então passou a não se contentar só com esse poder econômico, né? Afinal, para você participar da política, você teria que ir por outros meios, não só pela questão monetária, né? Pela questão econômica, de fato. Então, o que acontecia? Esses burgueses, assim, eles começavam a se aliar com os reis, príncipes, né? Governantes da cidade, o pessoal comandava mesmo, certo? E eles passavam, então, a financiar a derrubada de senhores feudais. Olha só aí, ó, que malandros. Né? Para tentar muito mais também unificar o mercado, as moedas, medidas, né? Para deixar mais fácil, né, de você estimular o comércio, né? E é daí que nasce o nosso querido mercantilismo, né? Onde as moedas passam a ser um objeto de troca mais fácil, mais unificador, né? E não só, sei lá, troca de mercadorias e coisas mais rudimentares, né? Exato. Tanto que na Idade Média, né, ali nos próprios feudos, vai ter muito lugar que não vai ter moeda, que eles vão realizar escambo, né? Exato. E agora não. Agora, na passagem da Idade Média para a modernidade, a gente está... O grupo que acende, o grupo que tem poder é a burguesia, são os comerciantes, são quem tem propriedade. Ter terra ainda significa ter riquezas, né? Porque fazenda ainda gera dinheiro, produtos agrícolas, o campo, durante a história, ele vai sempre ser uma constante, vai ser sempre uma continuidade, né? O trabalho no campo. Agora, o comércio, ele também está ganhando um espaço maior entre as riquezas. E a gente chama o mercantilismo justamente de gênese do capitalismo, por quê? Porque é nesse momento, com essa ascensão do comércio, que começa, então, a busca por lucro. É nesse momento que as pessoas elas começam a voltar à sua vida para acumular metais preciosos, para acumular riquezas preciosas. Até então, não se tinha essa necessidade, né? Aliás, não essa necessidade, mas não se tinha esse hábito de viver. As pessoas elas viviam para produzir o que elas consumiam ali dentro dos feudos e para dar o seu excedente aos senhores feudais. Então, isso é legal, é um momento legal da história para a gente ver que o capitalismo, ele também não... Tem muita gente que acha que o capitalismo ele existe desde o começo do mundo. Uma vez eu vi um artigo de algum cara enfim, desses portais liberais, né, dizendo que antes mesmo de ter governo, os povos da pré-história já faziam comércio, já tinham mercado. Mas aí dá pra falar que antes mesmo de existir governo, já existia comunismo. O que é o... O Marx, inclusive, classifica dessa maneira, que é o comunismo primitivo, que não tinha Estado, não tinha classe social, não tinha nada. Exatamente. Mas ele está tentando justificar o mercado, né, pela sua antecedência.
Só que uma coisa existe comércio, uma coisa existe mercado, outra coisa existe o capitalismo, né? Uma coisa é existir em trocas e outra coisa é existir as pessoas elas vivendo para acumular esse poder, o poder dessas trocas. Não, desigualdade sempre existiu, mas desigualdade por dinheiro, por acumular moeda de troca e viver para acumular essa moeda de troca, a maior parte da humanidade não exerceu isso. Tribos africanas, tribos indígenas, povos da Ásia, né? Eles durante a maior parte da história eles não viveram para acumular metais preciosos. Isso daí é um comportamento europeu ali do fim da Idade Média. Então o capitalismo, que é essa busca incessante por lucro, né? Por viver, é aquela pessoa, quem que é o capitalista, né? Aquela pessoa que ela abre mão de perseguir outras coisas na vida para ficar acumulando capital, para ficar acumulando dinheiro, para reinvestir esse dinheiro depois e para gerar mais dinheiro ainda. É viver em função do dinheiro. Esse é o capitalista, quem vive em função do dinheiro. E nem sempre a humanidade viveu assim. Então o capitalismo olha a intenção aí do começo da modernidade. Pega. Lacrei? Lacrou, hein? Eu ouvi que é o lacrezinho no fundo. Mas então vamos continuar. Bom, a gente dá pra colocar que a questão da cidadania aí é muito então atrelada à influência política, né? Depois, né? Com o alcance ali da burguesia, com a burguesia, na verdade, tentando alcançar para além do alcance econômico, né? Tentando alcançar a influência política, certo? Aí por meio aí de subterfúgios e tal. Mas também tem a questão ali que envolve a escravidão, né? Aqui, que é diferente da escravidão que você mencionou lá no início, né? A gente pode reforçar aqui que é diferente da escravidão da antiguidade clássica ali que a gente mencionou, né? Antiguidade clássica grega e romana. Aqui é muito mais étnica, né? E tem justificativa religiosa, justificativa moral, e depois até se tenta justificar biologicamente com darwinismo social e tal, mas, né, totalmente enviesado, né, as análises científicas. Só para fortalecer essa ponte, então, da Idade Média para a modernidade, aí, o colonialismo, a escravidão, tudo vai vir do mercantilismo, dessa vontade de enriquecer. Os reinos europeus, eles vão querer procurar terra para encontrar ouro, e no caso, se eles não encontrarem ouro, para levar especialistas, para levar produtos que não tem na Europa e vender a um preço alto. Tudo em função, então, de acumular metais, inclusive escravizar pessoas, inclusive dominar territórios além dos seus reinos. Daí é que vem o colonialismo e a escravidão. Exato. E só para também colocar aqui um ponto, não vem você falar assim, então quer dizer que na Grécia eles escravizavam mesmo quando não era negro? Então peraí, brancos também foram escravizados? Não vem, né? Vamos ser honestos, né? De novo, isso. A escravidão, né? Na Grécia Antiga, na Antiguidade ali, não é por etnia, é por comodidade, né? É cômodo você escravizar, porque você tem benefícios econômicos e físicos, né? Aqui, além disso, né? Além dessa comodidade física e econômica, você tem justificativas baseadas na etnia e na cultura. Então, sim, é uma perseguição que vai muito além. É pessoal, né? Dá pra colocar também, é pessoal. É só com essa molecada aqui. É racial, né? Na verdade, exato, é racial. Quem não nasce, quem não tem a pele branca, quem não tem o sangue europeu, quem não é puro, né? É ignorante, quem não é cristão também. Vamos lembrar que os árabes aí, eles também eram perseguidos. Ou seja, quem não é cristão, quem não é branco, quem não é europeu, que não nasceu na Europa, pode ser utilizado então como meio para se gerar lucro, para se gerar riqueza. Exato. Aí talvez a pessoa venha e fale, mas pega aí, os negros escravizavam os próprios negros na África, né? Outra coisa, outro contexto, né? E, primeiro, existiam vários reinos africanos, várias etnias africanas, certo? Vários conflitos tribais, certo? E, de novo, né? A escravidão não acontecia porque o outro era negro, né? Era com base na dominação por guerra, certo? E eram vendidos a europeus depois, mas por pura
interesse econômico, né? O problema é ser desonesto e usar esse argumento para não tornar racismo, legítimas cotas, né? Por exemplo, cotas ou ações afirmativas e etc, com base em etnia, né? Era só esse desabafo. Não, exato. E também tem outra coisa, né? Não é só isso. Pode ser que existia escravização entre tribos africanas por questão étnica, por questão racial, porque uma cidade se considerava superior, um reino se considerava superior a outro, ia lá e escravizava. Mas o fato é que a escravidão colonial, ela deixou de herança o racismo, essa justificativa, né, da superioridade étnica, da superioridade cultural, da superioridade visível na cor da pele. Isso daí ficou de herança e é uma herança que perdura até os dias de hoje. Não se expressa da mesma forma, né? Se expressa de uma maneira mais velada. Como assim o racismo? Como que se expressa o racismo hoje? Se expressa quando você vê uma pessoa na sua sala de aula, na faculdade, e acha que ela só chegou ali por causa de cotas, que ela é uma ignorante, que você não vai se aproximar dela. Exato. Gera quando você vê uma pessoa negra na rua, atravessa a rua. Gera quando você vê uma pessoa negra num shopping, né? E o segurança vai seguindo ela, ou você fica... Ou quando a gente analisa o próprio público acadêmico, né? Mais de 50% da população é negra e, sei lá, menos de 30% da população acadêmica é negra, né? E por que essas pessoas negras não conseguem acessar a faculdade na mesma medida que os brancos conseguem? Certo? Aí isso é um reflexo desse racismo que a gente não consegue enxergar. O racismo hoje ele ainda é limitador, então, da cidadania, né? Exato. Um bom gancho. Tu não esperava esse gancho, né? Ele, voltando, então, para a cidadania, o racismo, então, é um limitador do exercício da cidadania hoje. Um limitador desse podcast, essa desgraça dessa serra aí. Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão. Então, galera, é o seguinte. Nesse terceiro bloco, né, o conteúdo que emendaria seria aquele que eu comecei a falar, né? O que é a cidadania após o mercantilismo, após a modernidade ali. É a cidadania da contemporaneidade. É a cidadania que ela vai nascer da Revolução Industrial, né? E da crise do absolutismo, da crise do mercantilismo, da crise do colonialismo também. A crise de vários ismos. Que vai nascer, então, que vai nascer a sociedade industrial, a economia industrial, e que a noção de cidadania ela vai passar a ser relacionada, então, com sua riqueza. A burguesia ela vai se estender tanto no final da Idade Média, vai estender tanto, ela vai ficar séculos ali maturando, se desenvolvendo, que ela vai tomar o poder na Revolução Francesa, na independência dos Estados Unidos e em outros países, na independência do continente americano, né? Depois na Primavera dos Povos na Europa, que ela vai passar então a ditar as regras. E com a burguesia ditando as regras, a produção que vai guiar a sociedade, né? Só é cidadão, então quem mais do que quem consome é quem produz. Quem vai ter acesso à cidadania, então, vai ser a burguesia vencedora. É por isso, dentre outras curiosidades, né, que justamente o parlamento inglês, ele tá logo perto do Big Ben, lá do sino Big Ben, que na Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra, a burguesia, né, que já controlava o parlamento desde muito antes de Revolução Francesa, né? A burguesia, que é o símbolo, que é o grupo da Revolução Industrial, vai construir um relógio do lado do parlamento inglês que vai guiar o ritmo dos trabalhadores, o ritmo dos cidadãos. Então as pessoas elas não podem mais se atrasar. Sabe aquele conhecimento comum lá de que os ingleses eles são sempre pontuais? Vem da Revolução Industrial. Eles tinham a vida guiada pelo relógio para ir trabalhar. E não à toa o Big Ben ele está, então, como eu disse, do lado do parlamento inglês. Por quê? Porque o parlamento inglês, já faz muitos séculos, ele é controlado pela burguesia. E essa vai ser a lógica, então,
da cidadania no século XIX e daí depois no século XX, né? Só que daí em proporções ainda maiores, né? Com o surgimento do capital financeiro, dos segundas guerras mundiais, e a gente tem mais um turbilhão de coisas aí pela frente. Mas em geral, a partir da Revolução Industrial, né? A cidadania ela tá liderada ao consumo. Certo, aí boa. Nesse período aí também começa a surgir os discursos libertários também, né? A respeito do ser humano enquanto indivíduo, né? E depois, né? Mais tarde, na verdade. Nesse período não, né? Esse período que é esse recorte que a gente fez, que a gente fez um recorte no final maior. No final desse período ali, né? Isso, ali na passagem para o século XIX, né? E depois no século XX com o movimento feminista. Exato. A gente vê grupos que eles não são feitos por essa liberdade burguesa, por essa democracia burguesa. Os grupos minoritários, né, trabalhadores escravizados, trabalhadores pobres, eles durante o século XX, durante o século XIX e século XX, eles vão fazer greves, vão fazer movimentos, vão fazer rebeliões para contestar essa democracia burguesa, a cidadania burguesa do qual eles não podem participar. Por quê? Porque eles não têm dinheiro, porque eles têm que trabalhar o tempo todo, porque eles não podem participar das decisões políticas. E isso durante todo o século XIX, século XX vai ser contestado. As mulheres, né, o movimento da União das Mulheres começa mais no início do século XX, não no século XIX, com o movimento feminista. Daí o movimento feminista a gente tem as três ondas, né? A primeira que lutava pela igualdade de direitos, por acesso à cidadania, por poder votar, por poder trabalhar, por poder estudar. Exato, para ocupar espaços que eram comuns, né, a homens, né, para poder... Isso. Primeiro luta para participar dos espaços. Igualdade de pagamento. Exato. E depois, na década de 60, por uma liberdade sexual, né, por poderem... Reprodutiva, né? Corpo. Sexual e reprodutiva. Reprodutiva, de não ter necessariamente que ser mãe. Uhum. E da década de 80 e uma terceira onda que daí é sobre gênero, né, para que nessa terceira onda feminista, para que as pessoas elas possam assumir suas diferentes identidades de gênero, ou seja, não necessariamente adotarem aqueles papéis que a sociedade já tem prontos para elas. Você nasceu mulher, você vai ter que usar, você vai ter que ser filho, você vai ter que ter cabelo comprido, você vai ter que usar vestido, etc. Parece um pouco mais, uma crítica um pouco mais ferrinha à estrutura neoliberal, né? Fala também um pouco sobre a questão punk, o punk feminista, ele surge com mais poder também, né? Justamente para tentar escapar um pouco da produtividade capitalista acirrada, né? O punk vem com o do it yourself, né? Faça você mesmo, né? Trabalhando com questões mais às margens do sistema capitalista. É bem interessante essas ondas do feminismo. Um dia a gente podia convidar uma menina pra gente trabalhar o histórico feminista, né? Isso é legal, fazer um episódio sobre bem bacana. Se você é menina, feminista, né? É das ciências humanas ou talvez de outras áreas aí de conhecimento, e quer participar com a gente e ouviu o podcast até aqui e quer participar de um episódio, manda e-mail pra gente, cara. A gente tá aceitando sugestões. Então tá, continuando aí. Então, bom, é isso, né? Isso daí é um resumão, então. Vocês acabaram de ouvir um resumão da cidadania ao longo do Ocidente, no século... aliás, enfim. Acho que pra finalizar, pra botar um lacinho bonito assim nesse tópico final que tu trouxe, é justamente falar das brechas, né, dos discursos libertários, né? O discurso feminista, ele aparece como uma brecha do discurso libertário, né? Que é justamente para o discurso libertário, ele criticava o autoritarismo do governo, as injustiças dos governos locais, mas ao mesmo tempo, por exemplo, não questionava as práticas colonialistas da África, né? Não questionava as práticas opressivas de gênero em relação às mulheres, certo? E aí o discurso feminista surge aí. Pegando onda ainda, né? Pegando carona ainda nisso, o discurso feminista identitário, né? Que já fazia um recorte mais aprofundado de classe, de etnia, um pouco de sexualidade ali também em meados da primeira onda, ele também já arranjou uma brecha no discurso feminista, né? Falando, o discurso feminista ele não abrange todas nós, né? Então a gente precisa fazer um recorte mais específico. Aí o feminismo interseccional, né? Que é um feminismo mais institucionalizado com esses recortes de classe, etnia e sexualidade, ele aparece posteriormente. Ele acho que
no final da segunda onda e no início da terceira. Mas são todas brechas, né, nesses discursos, né? E a gente pode citar também a Revolução Haitiana, né? Que a gente até estava conversando antes, né, Angel? Que a Revolução Haitiana, ela se agarrou em ideias iluministas aí, né? De liberdade, Bom, nesses discursos mais libertários, né? Mas que não abarcavam... De igualdade, né? E que não abarcavam a população escravizada, né? Mas eles pegaram carona nesses discursos e adaptaram ali, né, a realidade deles. Então, eles construíram o conceito de cidadania, olha o gancho, para justamente, né, construir uma sociedade que eles consideravam mais justa, né, igualitária, né, entre outros. Olha que bacana. Isso. Que bom gancho. E mesmo depois, né, isso, o caso da Revolução Haitiana é que a gente tem uma revolução da independência que ela parte dos de baixo, né, como a gente chama, dos grupos mais oprimidos. Mas mesmo depois de ter a sua independência, né, o Haiti ele vai ser assolado aí pelas outras repúblicas, pelos novos países aí, porque ninguém quer que os seus escravizados sigam os exemplos dos haitianos e façam sua própria independência. Então o Haiti ele vai ficar sempre à margem, né? Vai pagar uma indenização bizarra aí para a França, né? E vai ficar por muito tempo subdesenvolvido, né? E só que mesmo dentro de uma sociedade, olha só como é louco esse discurso libertário. Mesmo dentro de uma sociedade que lutou por baixo para conseguir sua independência, as mulheres elas também demoraram, né? Para ter, não tiveram um acesso pleno a direitos ao mesmo tempo que os homens. Exato. Então, esse discurso libertário, ele é sempre um provocador aí na divisão das esquerdas. É um discurso necessário, né? É um discurso necessário, mas ele é o cara que caracteriza também a esquerda, que tá sempre se renovando, tá sempre se autocriticando, tá sempre, enfim, trazendo novos debates. O pessoal que fala que a esquerda tem que se unir, que a esquerda é muito fragmentada. Bom, ok, a esquerda é fragmentada, mas essa fragmentação não acontece de graça, né? Não é só porque as pessoas discordam. Muitas vezes é porque se sente a necessidade de verificar as brechas aí nesses discursos libertários, né? Verificar as lacunas. Exato, né? É bom que tenha essa fragmentação. É sempre bom que tenha a pessoa que incomode, né? Que traga isso, que traga o porém, mas e para esses grupos aqui, né? Só que tem gente ainda dentro da esquerda que acha que isso aí é o que enfraquece, que nunca faz as esquerdas obterem sucesso. Na verdade... Talvez que seja verdade, né? Mas a gente nunca pode jogar a água com o bebê fora, né? Eu gostei do tema aí. Mas... Não, inclusive, na verdade, essa prática de questionamento, de autocrítica, né, é um componente, olha só o gancho, da construção da cidadania, que é o quê? É uma construção coletiva, né? Então, a gente aí está o tempo inteiro revendo nossas posições, revendo o nosso contexto, né? O contexto que nos cerca, né? Sendo as posições políticas que mais nos agradam, né? Ou as instituições políticas ali que a gente tende a mais a concordar, seja as instituições políticas que a gente tende mais a discordar, né? Ou seja, dentro das esquerdas, você agir de forma crítica e incomodadora, né? É você agir como um cidadão, né? Dentro de um sistema capitalista, consumista, neoliberal, você agir como o ponto questionador ali, é você ser cidadão, porque você está tentando construir uma sociedade que você considera mais justa, mais igualitária, melhor para todos. Né? Olha só, né? Terminou. Exatamente isso, é uma construção coletiva. Terminou lacrando, né? Terminou lacrastes. Né? Mas então, gente, a gente fez só esse apanhado do que é cidadania aí, de acordo com períodos históricos, espaços históricos, momentos históricos, né? E tentou daí jogar um pouquinho da nossa opinião, debater um pouco a respeito e tal, né, Anjo? Tem algumas considerações finais aí? Tenho. Leiam lá o dicionário de conceitos históricos, né? Que a gente começou com o dicionário de conceitos históricos, mas no fim largou isso e começamos a fazer nosso próprio verbete aqui. Real. Né? Eu não vou colocar o dicionário na íntegra, porque isso aí é pirataria. E a gente aqui, né? A gente
Respeito a lei na medida do possível. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o link da Amazon para você comprar se você quiser. Mas se você procurar na internet, alguém aí mau caráter deve ter colocado. Certo? Então, certo, é isso aí. O episódio fica por aqui, né? Se você quiser mais do Cronia Cast, verifique os nossos outros episódios, né? A gente tem 11 episódios, 12 episódios até agora. Então tem bastante conteúdo. Assine o nosso feed, né? Para receber então notificações assim que a gente lançar um episódio. Siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, Google+, tem de tudo. É só olhar no nosso site, croniacast.com.br, certo, Ângelo? Fechou tudo isso. E lembre-se lá do Apoia-se, né? Se gostou, apoiou e quer ouvir novos episódios, vai no Apoia-se e dá um dinheiro pra nós aí, pô. É isso aí, nos ajude a crescer. Certo? Falou, pessoal. Quando você vai levando porrada, até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai ficar de saco de pancada? Até quando você vai levando? Saída pela esquerda.